Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava vivendo uma fase em que só queria curtir meus 7 netos, cuidar da minha família, fazer aquele almoço de domingo, para verem a casa cheia, assistir às minhas novelas. Do alto dos meus 63 anos, era isso que eu gostava de fazer. Tudo tem fase na vida, né? E a minha fase era essa. Olha, eu adorava quando algum dos meus filhos vinha me fazer uma visita e trazia as crianças para me dar um beijo. Fazia 9 anos que eu tinha ficado viúva. E desde a perda do meu esposo, claro que não pensava em arranjar outra pessoa. Sabe, isso era coisa que já tinha passado da hora, pelo menos para mim. Eu tinha 4 filhos e apenas o caçula era solteiro ainda. Ainda morava ali comigo. Eu ainda o chamava de meu menino, apesar do Eduardo já estar com 27 anos. Ele continuava solteiro, mas tinha namorada. Aliás, um amor de menina. Inclusive, eu tinha pedido para eles que, depois que se casassem, continuassem morando ali comigo, porque não queria ficar sozinho ali naquela casa. Apesar de que todos os dias eu recebia a visita de alguns dos outros filhos. Mas era uma casa grande, dava para ficar todo mundo ali. E no domingo era do jeito que eu falei. A casa quase sempre estava cheia, porque eu adorava receber meus filhos e meus netos. Fazia questão da presença de todo mundo, se possível. Era como o meu filho mais velho dizia. Eu era uma mãezona. Gostava de ver todo mundo me rodeando. Era assim que eu levava a minha vida naqueles últimos tempos. Até que um dia, para minha surpresa, minha filha apareceu em casa e contando uma história que me deixou sem saber o que falar. Enquanto a gente conversava, ela me olhou assim, meio desconfiada, e perguntou: Mãe, me diga uma coisa, a senhora conhece algum Pedro? Pedro? Mas que Pedro? Pedro do quê? Da onde? Juro. Assim, num primeiro momento, não me veio ninguém à cabeça, sabe? Não com aquele nome. E olha que eu tinha uma memória muito boa. Falei que não lembrava, pelo menos não assim de saída. E ela então acrescentou: Então, mãe, eu recebi uma mensagem no meu perfil de um senhor chamado Pedro. Ele foi até bem simpático comigo. Disse que já fazia tempo que estava procurando uma mulher chamada Dolores na internet. Falou até o sobrenome de solteira da senhora. Perguntou se eu te conhecia. Mas como assim, Sabrina? Que história mais enrolada é essa? Então, eu esperava que a senhora soubesse. Ele disse que procurou pelo teu sobrenome de solteira. Aí olhou o meu perfil, as minhas fotos, viu algumas fotos em que a senhora aparecia e quis saber se seu nome era Dolores. Tá, mas, sinceramente, eu ainda não estou entendendo nada. O que esse homem quer? Pois então, mãe, era o que eu esperava que a senhora me dissesse. Espera aí que eu vou te mostrar uma foto dele. Quer ver? Ela falou aquilo. Aí, pegou o celular e ficou procurando a foto da pessoa. Até que dali a pouco me mostrou. Era um homem dos seus 65 anos, um pouco menos, um pouco mais. E olha, eu quase caí de costas quando bati os olhos naquela imagem. Porque apesar dos anos passados, meu Deus, quase 5 décadas, eu o reconheci. Era o Pedro, o meu primeiro amor. Sabe quando você não acredita? Meu Deus, como podia ser possível? Eu tinha só 15 anos quando a gente viveu aquele romance, meu primeiro namorado.
Já era apaixonada por ele desde quando tinha 13 anos, mas foi somente aos 15 que trocamos o nosso primeiro beijo de amor. Sabe, apesar das rugas, do cabelo e do bigode branco, ele ainda parece que conservava o mesmo olhar. Senti meu coração disparar. Olha, o baque foi tão grande que até as palavras me faltaram. Minha filha, ali do meu lado, só me observando, perguntando, querendo saber se eu conhecia. E eu ali tomada por aquela emoção, ainda sem acreditar. Ela teve de me chacoalhar para ver se eu voltava à realidade. Mas e aí, mãe? A senhora conhece? Acabei lhe contando toda a história. Que ele tinha sido o meu primeiro amor, meu primeiro namoradinho, minha primeira ilusão, na verdade, meu primeiro tudo. Sabe aquele amor que você não esquece? Que passem os anos, se você puxar um pouquinho da memória, vai lembrar dos detalhes do primeiro beijo, da primeira vez que você o abraçou, as mãos entrelaçadas, os passeios, tudo. Meu Deus, era só uma menina quando me apaixonei por ele. Ele era um pouco mais velho. Infelizmente, o nosso romance, nosso namorinho, foi tolhido. Não podemos ficar juntos porque meus pais não permitiram, na época, pelo fato de eu ser muito novinha e ele já ser mais velho. Se não me engano, na época, quando eu tinha 15 anos, ele já devia ter uns 20. Não lembro exatamente, mas era mais ou menos isso. O fato é que namoramos escondido durante muito tempo, até que fomos descobertos. Minha família simplesmente proibiu o nosso namoro. Olha, essa história deu um rolo tão grande. Meu pai, que era um homem assim muito severo, jurou o couro do Pedro se ele não parasse de me cercar na rua. Sabe, numa fração de segundo, as cenas daquilo que tínhamos vivido há tanto tempo passaram assim na minha cabeça como se fosse um filme. Imagine, tanto tempo atrás, quase 5 décadas, uma vida. Depois que me casei com o pai dos meus filhos, não tirei o meu sobrenome de solteira dos meus documentos, apenas acrescentei o do meu esposo no final. E pelo que a Sabrina tinha me contado, tinha sido graças ao meu sobrenome de solteira que o Pedro tinha chegado até ela. Porque eu coloquei o meu sobrenome em todos os meus filhos. Aí, numa dessas coincidências da vida, ele acabou vendo uma foto minha postada ali no meu perfil. Olha, eu fiquei tão curiosa, querendo saber o que mais que ele tinha falado. E a Sabrina me disse que não muita coisa. Até porque ela quis conversar comigo antes para ver se eu o conhecia. Até que no fim ela perguntou se podia passar um número ali de casa para ele. Já que assim a gente podia conversar. Sabe, imagine, falar com teu primeiro namorado depois de quase 50 anos. A verdade é que, além de emocionada, eu também fiquei muito perturbada, confusa. Imagine, não é todo dia que um grande amor ressurge assim, do passado. E no caso dele, tinha sido o meu primeiro amor. De todo modo, falei para ela que podia sim passar o meu número. Não tinha problema. E desde então, passei a viver numa ansiedade tão grande. Toda vez que o telefone de casa tocava, eu já senti o coração disparar dentro do peito. Só de imaginar que podia ser ele. Demorou quase 2 semanas. Até que o telefone tocou. Eu atendi e escutei aquela voz. Dolores, é você? Antes mesmo de se identificar, eu já sabia que era ele.
Meu coração pulou dentro do peito. Meu corpo todo ficou tão trêmulo, tanto que até me sentei, com medo de cair. Falei que sim, que era eu. Aí perguntei quem estava do outro lado, como se não soubesse. E ele então confirmou: é o Pedro, Dolores. Você ainda lembra de mim? Meu Deus, como não lembrar? Foi difícil me soltar, me sentir à vontade, mesmo não estando de frente para ele, assim, sabe? Mesmo sendo por telefone, porque convenhamos, era muito tempo. Ele quis saber um monte de coisas sobre mim. Depois me falou também da vida dele, até porque eu perguntei. Já era viúvo há 12 anos. Tivera 5 filhos, todos eles casados. E ele ainda acrescentou que já fazia tempo que andava me procurando na internet. Aos poucos, eu fui me soltando. E ele também me pareceu mais à vontade. Só que não falamos do passado. Engraçado, né? Pelo menos não daquele tempo em que a gente namorava escondido. Ele não tocou no assunto. E eu também achei melhor não comentar nada. Até porque, convenhamos, talvez não tivesse nada a ver. A vida tinha seguido para nós dois. Nós dois tínhamos casado com outras pessoas. Tivemos nossas próprias famílias. E repito, talvez nem fosse o caso, sabe, de comentar uma coisa que para mim era importante, mas quem sabe não fosse para ele. Depois dessa primeira vez, volta e meia, ele ligava para mim. E a gente conversava. Mas tudo assim, na base da amizade. Sabe, não trocávamos nenhuma palavra sobre o que sentimos um pelo outro lá no passado. Até que numa dessas vezes em que ligou, ele finalmente falou uma coisa que mexeu demais comigo. Sabe, Dolores, não sei explicar, mas quando eu converso com você por telefone, meu dia fica mais alegre. Sei lá, eu me sinto mais leve, mais feliz. No impulso, falei que o mesmo acontecia comigo também. Quando eu me ligava, só de trocar aquela meia dúzia de palavras aí, aquilo já alegrava o meu dia. Do mesmo jeitinho que ele tinha falado que acontecia com ele. Pode parecer bobagem, coisa pouca, mas só essa conversa me tocou tanto. Me fez sentir uma emoção tão forte, uma coisa tão gostosa, assim, dentro de mim. Sabe quando de repente você se pega rindo sozinho em casa? Me senti até uma boba, porque do nada fiquei ele olhando assim pro horizonte e rindo ao lembrar daquela nossa conversa. Sempre que a Sabrina aparecia, eu conversava com ela e nunca escondi nada. Sempre lhe contei que o Pedro me ligava de vez em quando, que às vezes a gente passava um tempão conversando por telefone. E numa dessas vezes ela sugeriu: então, mãe, por que a senhora não convida ele para vir almoçar aqui com a gente no domingo? Assim fica todo mundo conhecendo o seu príncipe encantado. Capaz, filha. Que Gilmar vai pensar se eu... Não, melhor não. Gilmar era o meu filho mais velho. E dos meus 4 filhos, ele era o mais sério, o mais, sei lá, tinha puxado ao pai. Aliás, eu sempre dizia isso para ele. Ele lembrava muito o pai e o avô também. Imagine o que ele ia falar se eu convidasse um homem para almoçar ali com a gente. Ele certamente não ia gostar. Sei lá, talvez até não fosse para tanto, mas não sei, eu fiquei com tanto medo. A Sabrina, no entanto, ficou ali botando pilha, dizendo que não tinha nada a ver. Imagina, mãe. Sabe, às vezes eu fico pensando, já pensou a senhora arranjando um companheiro?
Mas que conversa é essa, Sabrina? Não tenho mais idade para essas coisas, não. E existe idade para a gente ser feliz, mãe? Você acha que eu não vejo o brilho nos seus olhos quando a senhora fala desse Pedro? E desde que vocês começaram a se falar, que eu noto que a senhora está mais sorridente, mais alegrinha. Olha, mãe, da minha parte, quero que a senhora saiba que eu dou a maior força, viu? Só que a gente precisa conhecer o Pedro também, né? Ver se ele gosta mesmo da senhora. Juro. Eu nunca imaginei que um dia fosse ter uma conversa dessas com a minha filha. Me senti até um pouco ridícula, porque eu já estava com 63 anos. Era uma senhora. Já tinha vivido tudo que a vida podia oferecer de bom. Pelo menos em se tratando de casamento. Eu sinceramente não sabia se queria isso para mim. Por mais mexida que tivesse ficado depois desse reencontro com Pedro. Quer dizer, nem foi um reencontro propriamente dito, já que apenas conversávamos por telefone. De todo modo, minha filha ficou falando tanto na minha cabeça e não sossegou, até que tempos depois, quando conversamos novamente por telefone, eu o convidei para almoçar na minha casa. Num domingo. Continuava com aquele medo do Gilmar não gostar e até brigar comigo de repente, mas quando vi, já tinha feito o convite. Imagine só a minha ansiedade e a minha preocupação. Eu achava que nunca mais fosse me preocupar com esse tipo de coisa. Mas eu fiquei com tanto medo de ele não gostar da minha aparência. Sim, porque quase 50 anos tinham se passado. Não é a mesma coisa. A última vez que a gente tinha se visto, sabe, quase meio século. Eu era uma menina. Pelezinha lisa. Sabe, 15 anos. É diferente. Agora eu era uma senhora, com 63 anos. Tudo bem que ele também já não era mais aquele moço, e nem podia ser. Mas mesmo assim eu me senti tão insegura. Sei lá. Me senti insegura e me senti boba também. Preparei o almoço, como sempre fazia, sempre naquela expectativa de alegria pela presença dos meus filhos, só que dessa vez tinha alguma coisa a mais. Naquele domingo, fiz questão que todos os meus filhos estivessem ali em casa também. Inclusive o Gilmar. O Pedro chegou, já era 15 para o meio-dia. E só eu sei como me senti quando fiquei diante desse homem outra vez. Quase 50 anos. Parecia mentira. Meu Deus, quase meio século. Como pode um sentimento, uma emoção, perdurar dentro da gente durante tanto tempo? Lembro que eu estava na cozinha. Minha filha estava ali me ajudando. Quando vieram me avisar que o meu convidado tinha acabado de chegar. Olha, eu me senti como se tivesse entrado numa máquina do tempo. Como se tivesse voltado aos meus 15 anos. Não sei como meu coração travou naquela hora. Não parou de bater. Ele estava terminando de cumprimentar o pessoal quando botei os pés na sala. E quando os nossos olhares se encontraram, juro, senti até que fosse desfalecer. Até tontura eu senti. Meu Deus, há quanto tempo que eu não me sentia daquele modo? Eu não conseguia nem lembrar. Trocamos um longo abraço. Depois ele ficou olhando assim para mim, como se não estivesse acreditando. Na verdade, nem eu estava. Ele já usava bigode, desde aquela época. Era menininho e já gostava de usar bigode. E como já falei, apesar dos anos, das rugas, dos cabelos brancos,
ele ainda conservava aquele mesmo olhar. E o sorriso também. O bacana é que ele se enturmou com todo mundo. Eu o apresentei como um amigo do passado. Só que eu senti que o Gilmar ficou me olhando assim, meio aborrecido, meio cismado. Eu sabia que isso ia acontecer. Mas eu seria capaz de apostar que isso ia acontecer. Mas graças a Deus não falou nada. Só ficou olhando com aquele olhar assim, meio atravessado. Para minha alegria, tudo correu maravilhosamente bem. Foi um almoço de família, animado, tanto que o tempo voou. Sabe, pode parecer esquisito o que eu vou falar agora, mas de vez em quando a gente se olhava assim e eu sentia, é até ridículo dizer isso, mas eu sentia a mesma coisa que sentia lá no passado. Aquele tremelico que dava assim no corpo, sabe? Já era tardinha quando ele falou que precisava ir embora. Se despediu de todo mundo, agradeceu pelo almoço, pelo dia gostoso que tinha passado ali com a gente, e elogiou. Disse que eu tinha uma família muito linda. E eu então o acompanhei até o portão. A gente ficou ali se olhando fixamente durante um tempo. Aí trocamos mais um abraço. Dessa vez, ainda mais apertado do que aquele primeiro. Depois ele novamente me olhou e falou: olha, Dolores, se você imaginasse como foi bom te rever. Pensei que isso nunca mais fosse acontecer. Eu também adorei, Pedro. Bom, agora você sabe onde eu moro, né? Pode aparecer sempre que quiser. Posso mesmo? Claro que pode. Não viu como todo mundo gostou de você? É, tua família é muito especial. Olha, eu senti até um aperto quando ele entrou naquele carro e foi embora. Ainda fiquei ali no portão durante alguns minutos, tentando me refazer daquela carga de emoção que tinha vivido naquele dia abençoado. Eu imaginava que o Gilmar não fosse falar nada, sabe? Apesar de ter me olhado daquele modo esquisito, mas depois que entrei, ele acabou me chamando num canto. Eu conheço os meus filhos. Mãe, a Sabrina me contou que a senhora e esse seu Pedro aí foram namorados antes da senhora conhecer o pai? Mas isso faz muito tempo, né? Não, eu sei, mas esse cara tá querendo dar em cima da senhora? Mas que em cima de mim? Mas, pelo amor, Gilmar, para de falar bobagem. É alguém do passado, com quem eu convivi durante a minha infância, parte da adolescência. Não sei não, hein, mãe? Estremeci, mas não menti, nem fugi da pergunta. Confirmei que tínhamos sido namorados, mas observei que já fazia muito tempo. E nem tinha sido assim um namoro propriamente dito, já que meus pais não tinham permitido. Parece que isso o tranquilizou. Até porque eu falei que agora éramos apenas amigos, né? Velhos conhecidos. Era um outro tipo de relacionamento naquela altura da nossa vida. No que falei aquilo, ele continuou me olhando assim, daquele jeito, e ainda retrucou: acho bom mesmo, viu, mãe? Seria muita falta de respeito com a memória do pai, né? Você não acha? Repito, o Gilmar, não sei se pelo fato de ser o filho mais velho, mas ele sempre foi uma pessoa assim, muito séria, rígido. Lembrava muito o pai e principalmente o avô. Imagine, lá no passado, tinha sido meu pai quem tinha me proibido de ficar me encontrando com Pedro. Será que agora, quase 50 anos depois, seria meu filho que iria continuar a fazer isso?
Achei até graça. Inclusive depois, ele acabou discutindo com a Sabrina, porque ela foi falar que achava muito bom se eu encontrasse outro companheiro para dividir a minha vida. O Gilmar não gostou. Aliás, ficou uma fera. E os dois acabaram batendo de frente. Eu cheguei a me meter no meio, claro, porque não queria que meus filhos brigassem, principalmente por esse assunto. Aliás, a namorada do meu filho caçula acabou me apoiando também. Falou que seria bom mesmo se eu refizesse a minha vida ao lado de outra pessoa. Imagine como eu me senti depois. Porque essa era uma coisa que não passava mais pela minha cabeça. O fato é que depois que todo mundo se foi, que eu fiquei ali sozinha, não consegui pensar em outra coisa. Ficava lembrando do Pedro ali com a gente, ele conversando, contando histórias. Lembrava também daquele abraço que havíamos trocado, daqueles olhares. Meu coração saltitava no peito. Repito, eu me sentia como se fosse aquela adolescente de meio século atrás. Engraçado, meu corpo era de uma mulher madura. Só que meu coração parecia continuar com 15 anos. Ou talvez até menos. Será que o coração não envelhece? Naquela noite custei a pegar no sono. Fui tomada por uma carga de sentimentos, lembranças, emoções. Só que ao mesmo tempo, lembrava da briga, da discussão entre os meus filhos. O Gilmar cobrando respeito da minha parte e a Sabrina me incentivando. Meu coração de mãe ficou tão dividido, enquanto meu coração de mulher só sabia lembrar do amor do passado. Conversei outras tantas vezes com o Pedro por telefone. Ele também esteve ali em casa, mais 3 ocasiões, até que um dia ele me convidou para fazer um passeio. Disse que queria me levar num lugar que eu ia adorar, porque era um lugar muito bonito. Eu quase não saía de casa e confesso até que fiquei na dúvida. Mas aí a Sabrina me incentivou a aceitar o convite. No fim, acabamos indo a um lugar que ele costumava frequentar assim, meio que direto. Era um pesque pague. Mas era assim um lugar tão bonito, tão bem cuidado. E servia uma comida tão gostosa. Olha que dia abençoado que a gente passou. E foi desse modo que aos poucos a gente foi se reaproximando. Só que por conta da reação do meu filho mais velho, eu continuava com aquele medo de dar um passo além. Até que um dia, num desses passeios, o Pedro segurou assim a minha mão e olhou muito sério. Até que finalmente o tão sonhado beijo aconteceu. Mais uma vez, foi inevitável voltar no tempo. Só de sentir o contato da sua boca junto da minha, mais uma vez me senti com 15 anos. Aquela menina que tinha se apaixonado pela primeira vez na sua vida. Quem diria? Quase 50 anos depois, eu iria provar daquele beijo de novo, com o mesmo homem que eu tanto tinha amado. Acho que pareceu até uma cena de novela. Mas aconteceu comigo. Por isso, hoje me sinto uma pessoa abençoada, porque tive a sorte, diria até mais, o privilégio de reencontrar um grande amor. Lá atrás, fomos proibidos de levar adiante aquele nosso romance. Como tinha acontecido quase 50 anos antes, por conta da reação do meu filho, parece mentira. Parece mentira, mas de novo começamos a namorar escondido. Parece brincadeira, né?
Mas não é. Recomeçamos a namorar escondido, como se continuássemos sendo adolescentes. Somente a Sabrina e a namorada do meu filho que sabiam. O resto pensava que eu e o Pedro continuássemos sendo somente velhos amigos. Como era bom passear com ele de mãos dadas, trocar beijos, abraços carinhosos. Eu sinceramente nunca imaginei que pudesse voltar a viver alguma coisa assim, a ser tão feliz. Na verdade, eu já era feliz, mas me tornei uma pessoa ainda mais alegre, mais sorridente, mais de bem com a vida. Até que, como não poderia deixar de ser, um dia, tudo chegou aos ouvidos do Gilmar. Ele me surpreendeu com aquelas palavras. Já vieram me contar que a senhora e esse Pedro, enfim. Olha, meu filho, veja bem, a gente é praticamente amigo. Mãe, para. Pode parar. Mas, eu juro pra você, mãe, pode parar. Eu quero te contar que eu andei pensando. A Sabrina também conversou comigo. Enfim. Só queria dizer que se a senhora realmente, sei lá, fizer questão de talvez namorar com ele, pronto, falei. Pra mim vai estar tudo bem. Você tá brincando comigo. Tô com cara de quem tá brincando, mãe. Por favor, né? Já foi difícil falar. Não me faça repetir tudo de novo. Você tá falando sério? Você não vai ficar zangado? Não... Já falei que não vou me intrometer. A senhora tem o meu apoio, tá bom? Só que eu quero que ele venha conversar comigo. Conversar com você? É, mãe. O que tem? Quero conversar com ele. Quero saber o que ele tá querendo, se é brincadeira, se é namoro, amizade. Olha, eu nem acreditei. Mas ele estava, de uma certa forma, abençoando a nossa união, nos dando apoio. Já fazia algum tempo que o Pedro queria abrir para toda a família que a gente estava junto. Namorando, por que não? O único impasse era aquele, meu filho, que, sabe, o Gilmar, ele sempre foi... O Pedro queria me levar para morar com ele, inclusive, mas eu tinha medo. De repente eu sabia que praticamente todo mundo aceitaria numa boa, mas que o Gilmar, de repente, fosse... Mas depois daquela conversa, e principalmente depois que todos ficaram sabendo do nosso romance, resolvemos namorar às claras. Acho que já estávamos com idade suficiente para isso. No começo foi até uma coisa assim meio esquisita, porque... Só que aos poucos, todo mundo foi se acostumando. Inclusive a gente. Até que no fim, fomos morar juntos. Eu queria que ele se mudasse para minha casa. Ele já queria que eu me mudasse para a casa dele. No fim, acabei vencendo. Foi ele que veio morar comigo. E desde esse dia, eu me sinto a mulher mais feliz desse mundo. Esse homem, ele me trata com tanto carinho, me dá tanta atenção, que às vezes eu acho que nem mereço tanto. É muita felicidade para uma mulher só. Ele fala que nunca deixou de me amar, que nunca me esqueceu, mesmo durante todos aqueles anos, e que agora que me reencontrou, que estamos juntos novamente, não quer me perder nunca mais. Pelo contrário, só o que ele quer é me cobrir de beijos e de flores, me encher de amor, de carinho e recuperar o tempo perdido.